Bom dia, mais uma vez estamos diante da palavra de Deus e nessa madrugada o Senhor me levou a meditar sobre uma das suas grandes promessas lá no capítulo 14 de João. Ele começa a confortar seus discípulos que já estavam ficando apreensivos com a revelação de que ele teria que morrer, que ele teria que sofrer. Os discípulos já estavam ficando amedrontados, perturbados, como muitos de nós, hoje em dia também, ficamos perturbados com as notícias, com as catástrofes, ficamos perturbados com as expectativas e lá no fundo bate um medo. Muitos ficam realmente amedrontados, inseguros. Então, diante desse quadro, dessa situação, em meio a essa angústia que os discípulos estavam sofrendo naquele momento, Jesus então dá a eles um conforto, um consolo. Jesus conforta seus discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem perturbados, não fiquem inseguros, não fiquem angustiados, amedrontados, não fiquem perturbados. Crede em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, olhem para mim, não olhem para as circunstâncias, não olhem para os fatos, para os acontecimentos, não tenham olhos para expectativas comuns, não tenham medo, creiam. Quando nós estamos passando por essas tribulações, Jesus disse para os seus discípulos: levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Eu fiquei pesquisando essa palavra redenção, ser redimidos. E aqui está a resposta. Ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Por muitos anos, queridos, eu entendia que Jesus estava falando no sentido literal e não figurativo, não metafórico. Mas hoje eu entendo, pelas revelações, principalmente do apóstolo Paulo, que essa morada, ele não está falando no sentido literal, como se fosse uma casa. Aqui, uma casa que nós estamos acostumados, com piso, com paredes, com teto. Inclusive eu imaginava casas de ouro, ruas de ouro. Mas hoje, segundo a luz da própria palavra de Deus, eu comecei a entender que essas moradas que Jesus está preparando, ele falou no sentido metafórico. Vamos procurar entender que morada é essa, ou que nível de conforto, de consolo que ele está dando aos seus discípulos. Vamos lá para 2 Coríntios.
em meio a muita perseguição, a muitas mortes, naquela época, principalmente dos crentes, daqueles que criam, estavam sendo perseguidos. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo, confortando os discípulos em meio àquelas perseguições e tribulações, ele diz: não desanimamos, pelo contrário, se este homem exterior se corromper, ou seja, se deteriorar, adoecer, ou for morto, temos, contudo, o nosso interior se renova dia após dia. Ele está falando então de corpo e espírito. Ele está falando, se esse homem exterior, esse corpo, for perseguido, naquela época eles estavam cortando pés, mãos, língua, para que eles não testificassem, para que eles não se mobilizassem, para que o evangelho fosse impedido. Ele está falando, mesmo que este homem externo, esse corpo se corrompa, temos da parte de Deus. Olha lá no capítulo 5. Mesmo que essa casa terrestre, aqui ele está falando do corpo, este tabernáculo se desfaça, se desfizer, for morto, ou adoecer por uma perseguição diabólica, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, quando Jesus está confortando os discípulos, ele está dizendo de um corpo novo, um corpo que não adoece mais, um corpo que não é mais mortal, um corpo que não vai mais sentir dor, não vai mais sentir angústia, depressão, opressão, uma mente que não vai mais ser perturbada, um coração que não vai mais ser torturado nem angustiado. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa, um tabernáculo. Todas estas palavras são no sentido metafórico, figurativo, para descrever a nossa esperança, a nossa expectativa, aquilo que pode gerar fé, conforto, consolo no nosso coração. Temos da parte de Deus o edifício. Por isso que enquanto estamos neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Qual deve ser a nossa expectativa? A nossa esperança? Para onde deve estar voltados os nossos olhos? Quando Jesus voltar, ele disse, os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade. Olha o que ele está dizendo. Nós vamos ser revestidos da nossa habitação celeste. A nossa expectativa é na segunda vinda de Cristo. Primeiro os mortos vão ressuscitar, todos que creram nele, todos que mantiveram a fé nele, todos que não foram abalados, não retrocederam, não se prostraram na fé, que mantiveram a fé, esses vão ser revestidos de uma habitação celeste, de um corpo imortal, um corpo que não se corrompe, incorruptível, que vai vir da parte de Deus nos céus e vai nos revestir. Enquanto nesse tabernáculo, versículo 4, capítulo 5, enquanto neste tabernáculo, quer dizer, neste corpo, gememos angustiados, mas porque queremos ser revestidos para que o que é mortal seja absorvido
pela vida, ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Presta atenção, meu irmão. Deus já nos deu a sensação de um corpo imortal pelo Espírito Santo que Ele já nos outorgou. Ele já nos deu o direito de usufruir, desfrutar pela fé a sensação de um corpo imortal pelo Espírito que está em nós. Ele já penhorou o Espírito, Ele já deu o Espírito em garantia do que Ele prometeu. Ele prometeu nos revestir e já temos hoje o Espírito Santo. Que revelação tremenda! O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da promessa de Deus, de uma palavra que Deus empenhou. Ele penhorou o Espírito Santo para que tenhamos para essa esperança, esse consolo, esse conforto, para que não fiquemos perturbados, para que não esmoreçamos na fé, para que não desfaleçamos, para que mantenhamos os olhos atentos à fé em Deus, para que creiamos, para que sejamos consolados, confortados. Ele já nos deu o Consolador para habitar em nós. Já é a garantia da vida eterna, já é a garantia de um corpo celestial eterno, uma casa eterna, um tabernáculo eterno. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda, que promessa tremenda. Por isso sempre estamos de bom ânimo. Paulo está falando o segredo da alegria, mesmo em meio às tribulações. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis ao Senhor. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por esse corpo. Tudo que semearmos, é isso que colheremos. Quando temos a expectativa de um corpo novo, nós vamos usar este corpo para fazer o bem, para não esmorecer. Façamos o bem com este corpo, que nós vamos semear com este corpo. Um corpo novo, um corpo eterno. Que coisa tremenda. Olha o versículo 17 do capítulo 4. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação, queridos, Paulo está escrevendo a quem tem suas mãos, seus pés, sua língua cortada, muitos que estão sendo mortos nas arenas, jogados aos leões, tendo que enfrentar os gladiadores, sendo decapitados, muitos deles. E ele está falando para este povo, esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Por isso não atentamos nas coisas que se veem. Não fique ligado à pandemia, às tribulações, às más notícias, ao desemprego, a insegurança do tempo presente. As tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que já está em nós pelo Espírito Santo. Coisas que olhos não viram, coração jamais sentiu, coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, já nos fez experimentar por meio do Espírito que está em nós.
já podemos experimentar as coisas eternas pelo Espírito que está em nós, coisas que jamais foram vistas, coisas que jamais foram sentidas, já podemos experimentar pela presença do Espírito, pela habitação do Espírito neste corpo mortal. A Bíblia diz, olha, por isso temos esse tesouro, o Espírito Santo, em vasos de barro, que é este corpo mortal. Ele está falando também em linguagem figurativa. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Isto afirmo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é corrupto herdar o que é incorrupto. Ele está falando desse corpo que se deteriora, desta carne, deste sangue que é impuro, é mortal, é corruptível. Mas eis que vos digo mistério, versículo 51, nem todos dormiremos, porém transformados seremos todos. Ele está falando que por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele também está confortando aqui os sofredores de 1 Coríntios, os perseguidos. Ele está falando, olha, nem todos vamos morrer, porque quando Jesus voltar, os que estiverem vivos por ocasião de sua vinda serão revestidos de imortalidade, serão revestidos, transformados com um novo corpo, com a nossa nova morada, a nossa nova casa celestial. Seremos revestidos de imortalidade. Olha o versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Oh, glória! É o que Jesus falou. Logo depois das tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, mas eis que se verá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, um grande som de trombetas, e ele enviará os seus anjos para recolher dos quatro cantos da terra todos os que creram. Todos os que creram. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, quer dizer, com um corpo que não se corrompe mais, e nós seremos transformados. Paulo acreditava que Jesus voltaria nos dias dele, por isso que ele já estava consolando os discípulos. Eles viviam na expectativa da vinda de Jesus, eles não viviam na expectativa e na esperança deste mundo, mas na esperança que não se vê, na esperança que Jesus prometeu, porque é necessário que este corpo, esta casa, esta morada corruptível, quer dizer que se deteriora, que se corrompe, que adoece, que muitas vezes sofre dores, angústias, sofre fome, sofre frio, sofre tantas torturas aqui na terra. Este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita, a promessa. Na casa do meu pai tem muitas moradas, a promessa se concretizando. Então a palavra se cumprirá,
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa do Pai. Esta casa mortal vai se deteriorar, vai adoecer. Lá em Eclesiastes capítulo 12 fala que esses olhos vão escurecer. Eu já tenho que usar óculos, senão não consigo ler. As vistas, as pernas vão fraquejar. Nós vamos envelhecer. Jovem, sirva o teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegarão os maus dias. Todos se corrompem, o corpo se corrompe. É o que ele está falando. Esse corpo é corruptível, ele vai se corrompendo. Por mais saúde, por mais vigor que tenhamos, nós vamos adoecendo. Nós podemos morrer, nós somos sujeitos à morte. Mas temos a esperança de um corpo incorruptível e imortal, que está nos céus, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus para nós, cada um de nós que cremos. Por isso ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Não se turbem, não se perturbem, não fiquem amedrontados. Não fiquem prostrados, temerosos, angustiados, com medo da morte, com medo da doença, com medo das enfermidades. Não. O Senhor, a palavra de Deus diz: Deus não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de covardia. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Ele nos deu um espírito de coragem, de intrepidez, de amor, de moderação, de sabedoria, de temperança. O Senhor nos deu um espírito tremendo, maravilhoso, que nos conduz à vitória, que nos conduz para a glória, o penhor da nossa herança, o penhor da promessa de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu quero encerrar aqui. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Queridos, a obra do Senhor é tudo que você faz. A Bíblia diz assim: em tudo que fizerdes, fazei como se fosse ao Senhor, porque dele receberás o galardão. Sede abundantes na obra do Senhor. Tudo que você for fazer, faz com excelência, faz com qualidade, faz com determinação, faz com empenho. É para o Senhor. É ao Senhor que você está servindo no que você faz. Sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Ele é reconhecido. Ninguém às vezes valoriza o que você faz. Às vezes ninguém te elogia, mas o Senhor, não é vão o seu trabalho, não é esquecido o seu trabalho é visto, é reconhecido. O Senhor está atento ao que você faz. Pode ter certeza que dele você receberá o galardão, o reconhecimento, a valorização. Você já recebe hoje mesmo. Eu quero profetizar que tudo que você semear, você vai colher a 30, a 60, a 100 por um. Deus vai abençoar a sua sementeira e você vai colher muito, abundantemente, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Se livre do medo, olhe para o Senhor e a sua promessa. Aleluia!